Primeiro, começar a apresentação agradecendo a todos que ainda estão nos acompanhando, né, conteúdos de extrema relevância que estão sendo repassados aqui no Fórum GC. E a ideia é que nós consigamos fazer toda a nossa apresentação aqui voltada para a capacitação, né, a questão de marketing da empresa, falando um pouquinho das nossas soluções. Estamos com a exposição aqui na área de patrocinadores, então quem tiver interesse, temos algumas soluções muito interessantes, inclusive a nossa máquina de simulação de descargas atmosféricas também está ali na área de patrocinadores, e convido a todos que puderem depois a acompanhar um dos nossos ensaios, que eu tenho certeza que alguém que está aqui hoje já tomou algum susto com a máquina que está sendo utilizada ali. Mas, em suma, a ideia da apresentação é falar um pouquinho, dar uma leve introdução da empresa e focar na capacitação, na imersão técnica. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o dimensionamento correto de DPS e o prejuízo existente quando não utilizados da forma correta ou mesmo quando não utilizados, que infelizmente é um cenário que temos nos deparado aí no mercado atual. Então, me apresentando, eu sou o Felipe Viotta, Engenharia de Produto da Embrastec, e vou apresentar um pouquinho para vocês também da empresa. Opa! Aí, um pequeno delayzinho, mas deu certo. Então, a Embrastec é uma empresa que já tem mais de 30 anos de mercado, tá, pessoal? Hoje, praticamente, é uma das pioneiras no desenvolvimento de dispositivo de proteção contra surto no Brasil. Então, a empresa surgiu lá em 1991 e foram 2 anos apenas de pesquisa e desenvolvimento para que em 1993 nós pudéssemos estar entrando de fato no mercado com o nosso produto. E de lá para cá, fomos aí fortemente apoiadores da tecnologia de dispositivo de proteção contra surto, e hoje já temos mais de 1.500 produtos catalogados. Então, reforçando aí a nossa presença no cenário brasileiro como fabricante 100% nacional do produto, que é algo que também nos orgulhamos muito de falar, de que toda a tecnologia embarcada e o processo produtivo é feito lá na empresa de maneira verticalizada. Trazendo para vocês também um pouquinho do nosso laboratório de alta tensão, o Minilab que está sendo exposto aqui na área de patrocinadores, ele é praticamente uma versão reduzida do nosso laboratório. Lá nós conseguimos fazer simulações em Ribeirão Preto na ordem de até 50.000 volts e 100.000 amperes. Isso é muito interessante porque conseguimos fazer várias homologações, inclusive em concessionárias aí de norte a sul do país. Então, reforçando assim a importância de ter a certificação do nosso produto e de ter esse processo dentro de casa. Então, fica até o convite para quem tiver a oportunidade de passar lá na nossa unidade de Fabril em Ribeirão Preto e acompanhar o ensaio no nosso laboratório de alta tensão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção contra raios. Eu começo a apresentação com um questionamento, mas já respondendo a ele, sim, é extremamente importante proteger contra raios, e vamos trazer alguns dados que demonstram essa importância. E, por fim, falaremos um pouco da questão de capacitação, em como fazer o dimensionamento dessa proteção de forma correta. Mas começando então por dados estatísticos, vamos falar um pouquinho sobre as descargas atmosféricas ao longo do mundo. Então, reparem que temos aqui em destaque a República Democrática do Congo e o Brasil, como as cores mais escuras, um alaranjado mais puxado para o vermelho, que demonstra uma quantidade maior de descargas atmosféricas. Nós estaríamos perdendo para a República Democrática do Congo, porém, quando fazemos uma relação entre densidade de descargas atmosféricas e extensão territorial, o Brasil se torna o campeão mundial de descargas atmosféricas. Então, nós temos aí uma alta incidência desse tipo de evento acontecendo no nosso país, o que reforça a importância de se fazer a proteção correta dos investimentos aos quais nós estamos atuando. Além disso, é importante falar um pouquinho para vocês também, pegando um gancho com a palestra da Heloísa, que acabou de falar um pouquinho da Ampere, sobre as mudanças climáticas. Então, nós temos aqui um comparativo de 1984 para 2012, e o quão significativa foi a redução das geleiras em todo esse período. E por que eu trago essa informação para vocês? Existem alguns estudos que demonstram que até o final desse século nós teremos um aumento de 4 graus Celsius na temperatura média global, o que é um valor extremamente expressivo e já estamos sentindo isso na prática. Esse ano já está sendo bem atípico e estamos presenciando aí dias cada vez mais quentes e uma oscilação muito grande na temperatura. Com isso, nós temos um aumento considerável no derretimento das geleiras, maior umidade relativa no ar, temperatura elevada, e com isso temos um cenário praticamente perfeito
para o aumento também da quantidade de descargas atmosféricas. Então, fatores climáticos atrelados à nossa posição aí ao longo do globo reforçam que nós tenhamos muitos raios aqui ao longo do ano. Além disso, eu trago para vocês também um estudo que foi feito lá na Alemanha em 2014. E reparem que lá na Alemanha nós temos ali praticamente todo o seu território coberto pela cor azul, ou seja, baixíssima densidade de descargas atmosféricas nessa localidade. E mesmo assim, 42% de todos os problemas que atingiram os sistemas fotovoltaicos lá na Alemanha foram provenientes de descargas atmosféricas. Nós não temos um estudo correlato aqui no Brasil, mas certamente eu ouso dizer que esse valor seria superior a 60% ou até mesmo 70% das ocorrências em usinas, dada a densidade de descargas que nós temos aqui no nosso país. E além disso, reforço também a questão, principalmente para a GC, dos dispositivos de proteção que estão sendo empregados nas usinas para assegurar o investimento que está sendo feito aí dentro desse tipo de modalidade. Então, extremamente importante esse dado para que tenhamos cada vez mais atenção aos projetos de proteção que estão sendo empregados nas usinas, seja um SPDA ou mesmo uma MPS, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, agora partindo para capacitação normativa. E quando eu falo de norma, pessoal, não é para fazer ninguém aqui dormir. A gente tenta trazer esse conteúdo de maneira simplificada e direta e que seja também de fácil compreensão para vocês. Então, teremos basicamente um compilado dos principais itens da 5419, que é a norma que vai tratar ali da proteção de descargas atmosféricas, e teremos também algumas pinceladas para norma de instalação do sistema fotovoltaico e, claro, a bíblia aí de quem trabalha com elétrica, que é a 5410, que inclusive encontra-se em revisão, conforme dito já em palestras anteriores aqui ao longo do dia. Então a gente começa um pouquinho dando a introdução da norma que fala da proteção de descargas atmosféricas, que é a ABNT NBR 5419, que também encontra-se em revisão já em uma fase bem adiantada, para não falar final. Porém, a versão mais recente que nós temos desta norma é de 2015 e ela é dividida em 4 capítulos, os quais eu apresento aqui nesse slide. O primeiro deles falando um pouquinho dos princípios gerais, o segundo já traz as informações do gerenciamento de risco, o terceiro vai falar do SPDA em si, que seria uma proteção à vida e às estruturas daquele local. E, por fim, temos o capítulo 4 falando um pouquinho das MPS, que são as medidas de proteção contra surto, ou seja, a utilização efetiva do DPS. E o que a gente precisa saber para dimensionar o DPS de forma correta e fazer a proteção contra surtos de tensão nas nossas usinas? Então, primeiro, eu preciso saber a classe ou tipo desse DPS, a corrente de impulso ou corrente nominal, que a gente já vai abordar um pouquinho também a diferenciação das duas, o C ou o CPV, que seria a tensão de corte do DPS, ou o momento que ele começa a conduzir aquele surto para o aterramento, e, por fim, a UP, que seria o nível de proteção. E já adianto para vocês também que o DPS ele não drena 100% do surto, tá, pessoal? Ele deixa passar um valor residual, porém esse valor residual ele tem que atender a requisitos normativos, aos quais nós vamos ver também ao longo dos próximos slides. Peço perdão pela fala que está sendo um pouquinho acelerada, mas é por conta do tempo mesmo, então estou tentando me policiar aqui para acabar dentro do horário e não atrasar também o coffee de todos, dado que teremos mais uma palestra também. Então, começando pela classificação, os tipos de DPS. Então, eles vão ser divididos em 3 classes. Classe 1 e classe 2, que são voltados à proteção das redes elétricas de forma geral e instalados em paralelo com a alimentação. E temos também o DPS de classe 3, que é destinado, além da proteção da rede elétrica de forma geral, também a toda a linha de dados. E é extremamente importante falar do DPS de classe 3, pessoal. Por quê? Hoje o conhecimento de mercado está muito voltado a DPS de classe 1 e classe 2 para fazer a proteção das linhas de alimentação em corrente contínua ou alternada. Porém, pegando um exemplo de uma usina fotovoltaica, muitas vezes esquecemos de fazer a proteção da linha de dados. Exemplo disso, eu protejo a alimentação do meu inversor em corrente alternada e protejo também a chegada dele de corrente contínua com os referidos DPS. Porém, eu faço a conexão do meu inversor cabeada junto à rede para exportar essas informações para um monitoramento.
Caso eu tenha uma incidência de descarga atmosférica, a chance de esse raio atingir por indução o cabeamento que está alimentando ali a parte de rede do meu inversor é muito grande. E essa via de alimentação não está sendo protegida. Então eu ainda posso queimar o meu equipamento por não proteger a linha de dados. E aí sim, caberia um DPS de classe 3 voltado para esse tipo de proteção. Tá? Então é extremamente importante que nós tenhamos o conhecimento de que existe proteção para toda a linha de dados de forma geral. Rede, RS485, que seria um padrão de comunicação industrial, câmeras IP e câmeras analógicas também, e telefonia e interfonia de forma geral. Tá? Então é extremamente importante, quem tiver a oportunidade também, convido a todos a dar uma passadinha no nosso stand depois, que estamos com uma demonstração dos DPS de classe 3 e aprofundamos na explicação da utilização de cada um deles também. Mas seguindo então com a nossa apresentação, quando que eu vou usar cada tipo de classe de DPS e o que difere cada uma delas? Então eu começo falando um pouquinho para vocês do DPS de classe 1, que ele é destinado para fazer a proteção contra as fontes de dano S1 e S3 que estão ditas na norma. E o que seria isso? Seria uma proteção voltada a descargas atmosféricas diretas nas estruturas do local ou nas linhas de alimentação elétrica ou mesmo de tubulações que adentram aquele local. Então seria voltado para uma proteção de uma descarga atmosférica direta, dada no formato de onda que eu apresento aqui no slide. Então nós temos dois formatos de onda, um em verde e um em vermelho. Primeiro falando um pouquinho da corrente de impulso. O DPS para ser classe 1 ele precisa ter uma corrente de impulso de 12.500 amperes. E da onde surgiu esse valor? Não foi por chute, ele veio por meio de estudos estatísticos. Então existe um dado de que geralmente um raio vai sair de lá do interior da nuvem visando atingir a superfície terrestre com cerca de 100.000 amperes, ou 100 kA. Na descida, ele já perde 50% da sua intensidade. Então existe a possibilidade de atingimento da superfície com cerca de 50 kA. Quando eu pego uma via de alimentação trifásica com neutro, por exemplo, que estaria adentrando a um local na sua maior configuração, eu tenho 4 possíveis condutores dessa descarga atmosférica direta. Então eu dividiria esses 50.000 amperes por 4 vias condutoras, que resultaria no valor de 12.500 amperes. Então a corrente de impulso exigida por norma seria de 12,5 kA. E a corrente máxima ali utilizada para esse DPS começa a partir do valor de 60 kA. Analisando um pouquinho as informações que estão na tela, aquela onda que está em verde, reparem que ela tem um período maior. Ela seria voltada para a corrente direta de raio, na configuração de 10 por 350. E o que seriam esses valores? 10 microsegundos é o tempo que na verdade, a descarga atmosférica vai ter para atingir o seu pico de intensidade. E 350 microsegundos seria o tempo que ela vai demorar para dissipar em até 50% do valor da sua intensidade total. Isso para o DPS, pessoal, é praticamente uma eternidade de estar ali drenando uma corrente direta de raio por um período tão longo. E depois nós temos a corrente máxima, que seria voltado já para uma onda de 8 por 20, que ela tem 8 microsegundos no caso da onda em vermelho, para atingir o seu pico de intensidade e 20 microsegundos para se extinguir até 50% do seu valor total. Então seria praticamente um pulso bem menor do que o período de uma corrente direta para a descarga atmosférica. Falando um pouquinho agora do DPS de classe 2, ele vai ser destinado para fazer a proteção contra as fontes de dano que a norma chama de S2 e S4, que seriam descargas atmosféricas nas proximidades da estrutura do local ou nas proximidades da linha elétrica e de tubulações que vão adentrar aquele local. Então seria um DPS voltado para fazer a proteção contra surtos induzidos ou mesmo manobras aí ao longo da linha de transmissão e distribuição. E por que eu falo manobras, pessoal? Até um dado importante de compartilhar com vocês é que de todos os surtos que acontecem na rede, apenas 15% são provenientes de descargas atmosféricas. Os outros 85% são provenientes de manobras ou mesmo de algumas ocasiões que ocorrem ao longo da linha de alimentação até chegar ao ponto de consumo. Tá? Então, um dado de relevância, porque o DPS que faz a proteção contra esses surtos induzidos ou mesmo de manobras é o DPS de classe 2.
e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também da localização desses dispositivos. E aí, claro, um review do que a gente já falou voltado para a questão de formato de onda. Esse eu vou pular porque é praticamente uma explicação parecida com a anterior. Além disso, voltada para a questão de utilização em si do DPS. Deixa eu pegar... Agora sim. Tinha passado ao contrário aqui. Legal. Importante falar para vocês também que o DPS de classe 2, nós, enquanto fabricantes, temos que assegurar, né? Na verdade, geralmente, muito nos perguntam sobre vida útil de DPS. Então, qual seria a vida útil do DPS em si? Em corrente nominal, nós temos que assegurar que esse DPS aguente até 15 aplicações sem ele ter que ser trocado. Já de corrente máxima, será apenas uma aplicação, ele mudará o seu estado e vocês terão que fazer a troca desse componente. Num DPS de classe 2, a norma me exige que ele tenha no mínimo 5K de corrente nominal, que comercialmente falando seria o de 15K de corrente máxima. Então, explicando de forma simplificada, ele teria que aguentar até 15 aplicações na ordem de até 5K, e de 5 a 15K, aí sim, já voltado para a corrente máxima, ele aguentaria uma única aplicação, sendo necessária a sua troca. E, por fim, os DPS de classe 3, como nós já abordamos anteriormente, que são destinados para fazer a proteção de toda a linha de dados, além da parte de corrente alternada e corrente contínua também. Então, é extremamente importante o conhecimento desses itens em específico que muitas vezes são esquecidos no projeto. Então, o padrão de fabricação da Embrastec, o nosso DPS de classe 3, ele tem valor de 20K de proteção, e o diferencial do classe 3 para os classe 1 e classe 2 é também a sua metodologia de instalação. Enquanto classe 1 e classe 2 são instalados em paralelo com a linha de alimentação, o classe 3 é instalado em série, podendo estar externo ou mesmo integrado ao equipamento. Um outro parâmetro necessário para o dimensionamento correto do DPS é a sua tensão de corte, ou o momento que ele vai começar a conduzir esse surto para o aterramento. Em ordem de corrente alternada, a norma me fala que basta pegar o valor da tensão nominal e multiplicar por 1,1. Exemplo, numa rede monofásica 127, eu vou pegar esse valor, multiplicá-lo por 1,1 e me resultará no valor de 140 volts. Então, o DPS ele teria que ter um valor a partir de 140 volts para fazer a proteção correta dessa linha de alimentação. Comercialmente falando, vocês vão encontrar o DPS no valor de 175 volts. Na alimentação de 220 volts, eu multiplicaria 220 por 1,1, resultando no valor de 242 volts, que seria o indicado para o DPS. Comercialmente falando, encontraremos no valor de 275 volts em corrente alternada. Já para a corrente contínua, a norma me fala que basta eu pegar exatamente o mesmo valor da tensão de operação do inversor, por exemplo. Então, um inversor que trabalhe com 1000 volts na sua entrada de corrente contínua, bastaria um DPS de 1000 volts também para fazer a proteção desse canal de entrada. Porém, nós deixamos uma margem de segurança e o valor encontrado em mercado será o de 1040 volts em corrente contínua. Então, apenas fazendo um review, em corrente alternada a gente multiplica por 1,1 e em corrente contínua é exatamente o mesmo valor da tensão de operação. Falando um pouquinho agora do nível de proteção, que é o que eu já adiantei para vocês, como sendo o valor que o DPS deixa passar no momento da sua atuação. Ele não vai drenar 100% desse surto, porém o valor que ele vai deixar passar até o equipamento também tem que cumprir com alguns requisitos normativos, que seriam esses que estão aparecendo na tela. Esse é um trechinho da ABNT NBR 5410, na tabela 31, e fala um pouquinho sobre a suportabilidade de impulso, pessoal. Então, quando pegamos aqui um equipamento alimentado em uma rede trifásica 220 ou uma monofásica 127 e 220, ele tem que ter, por norma, uma suportabilidade de impulso de 1,5 kV. Então, no surto de até 1500 volts, esse equipamento não pode queimar, ele tem que ter isso de suportabilidade. Então, o DPS tem que deixar passar um valor menor do que aquele que é a suportabilidade do equipamento. Então, geralmente no padrão de fabricação, no DPS, por exemplo, para uma rede de 127 volts, ele vai deixar passar um valor de 1,3 kV, ou 1.300 volts.
Como o equipamento vai aguentar até 1.500, ele não vai queimar. Então, esse valor que o DPS tem como residual tem que atender a esse requisito normativo para evitar a queima dos componentes. Quando pegamos, por exemplo, já uma linha trifásica 380 ou até mesmo 480, o equipamento que é alimentado nessa configuração de tensão, ele tem que aguentar até 2.500 volts na sua entrada sem queimar. Vamos pegar então um exemplo de uma máquina de solda, por exemplo, alimentada com uma tensão trifásica. Ela não pode queimar num surto de até 2.500 volts. Então, como padrão de fabricação, o DPS vai deixar passar cerca de 2,2 ou 2,3 kV, evitando assim a queima desse equipamento. Já para a parte desses sistemas fotovoltaicos, quando pegamos um inversor que trabalha ali com 1.000 volts em corrente contínua na sua entrada, o valor de suportabilidade requerido pela norma é de 6 kV. O padrão de fabricação da Embrastec é que ele deixe passar apenas 3.500 volts. Então é praticamente 50% a 55% do valor de suportabilidade do equipamento. Então seria uma preocupação adicional nossa com a proteção dos inversores que estão sendo utilizados aí nos projetos de norte a sul do país e também no mundo. Tá? Então é um diferencial na preocupação da segurança, deixa passar um valor bem menor do que aquele que é de suportabilidade do equipamento. Então, fazendo um exercício prático com vocês aqui da utilização de um DPS e de tudo isso que a gente falou agora do valor que ele vai deixar passar. Então, imagine que a gente tem um surto chegando até o quadro, que seria no caso aqui o QDP, e nós temos um DPS instalado. Então, chega esse surto, o DPS vai drenar a maior parte da intensidade desse surto para o aterramento e vai deixar passar o seu valor residual. O valor residual está sendo considerado aqui na imagem como sendo o surto 2. Se esse surto 2 tiver um valor menor do que o de suportabilidade do equipamento, ele estará protegido, ou seja, não haverá queima daquele componente. Porém, se o valor que o DPS deixa passar for maior do que o de suportabilidade do equipamento, existe a chance da queima daquele componente. E por que nós trazemos essa informação? Qual a importância dela em si? A gente já viu muito comentário de, por exemplo, eu vou colocar só DPS de classe 1 em toda a minha instalação, dado que ele faz a proteção no formato de onda mais robusto. Então, com isso, eu estarei protegendo todos os meus equipamentos com uma eficácia maior. Na verdade, pessoal, o DPS de classe 1 ele vai ter um valor de tensão residual, ou seja, aquele que ele deixa passar, geralmente 2.200 volts, que ele é destinado para uma aplicação, por exemplo, no ramal de entrada que vamos ver daqui a pouco. Então, se eu colocar um DPS de classe 1 para fazer a proteção no quadro interno, por exemplo, onde estarão conectados equipamentos eletroeletrônicos com suportabilidade de até 1.500 volts, existe ainda a chance de queima desse componente se eu não fizer a coordenação correta desses DPS. Tá? Então é importante ter também isso em mente na hora de fazer o dimensionamento da utilização desses DPS. Então, a gente já falou aí praticamente dos principais parâmetros que nós precisamos ter em mente para fazer o dimensionamento correto do DPS, e agora vamos falar um pouquinho da onde empregar esse componente na instalação. Então, convido a todos a olharem aqui agora para a apresentação no ponto de vista da utilização do DPS, e ela vai falar um pouquinho sobre as zonas de proteção, que são praticamente o norte ali para que eu consiga fazer o dimensionamento da instalação desse componente na localidade da minha instalação. Então eu começo com a zona ZPR0A, que seria praticamente aí toda a atmosfera de onde pode vir uma descarga atmosférica. Da zona 0A, eu parto para a zona 0B, que seria praticamente o ambiente externo de toda a minha instalação. Então, utilizando aqui o exemplo do hotel que nós estamos, seria praticamente a rua como sendo a zona 0B. Na transição da zona 0B para a zona 1, que seria praticamente a entrada aqui do hotel ao qual nós estamos, eu emprego o DPS de classe 1. Então, da rua para a entrada aqui do hotel, onde seria praticamente o meu padrão de entrada de energia, eu vou colocar o meu DPS de classe 1, que fará a proteção contra uma corrente direta de descarga atmosférica. Na transição da zona 1 para a zona 2, que seria, por exemplo, um quadro de proteção interno aqui do hotel, eu vou utilizar nesse quadro o meu DPS de classe 2, que fará a proteção contra o residual do meu DPS de classe 1 e contra toda e qualquer descarga induzida que possa atingir também a fiação que chega até esse quadro. Então,
interno, eu vou utilizar o DPS de classe 2. E, por fim, na transição da zona 2 para a zona 3, que é junto ao equipamento ou mesmo integrado a ele, eu vou utilizar o DPS de classe 3, voltado para uma proteção mais refinada, evitando assim a queima desse componente e dando também aquela suportabilidade de impulso necessária para ele. Então, recapitulando, na entrada da edificação, DPS de classe 1 para fazer a proteção contra uma corrente direta de descarga atmosférica. No quadro interno de proteção, DPS de classe 2 para proteger do residual do classe 1 e também contra uma descarga induzida. E junto ao equipamento ou integrado a ele, um DPS de classe 3 para proteção mais refinada. Dado que agora nós já sabemos a importância da utilização do DPS e também a como classificá-lo da forma correta, vamos entender agora do ponto de vista comercial e técnico qual é o prejuízo que pode ser obtido ao não utilizar o DPS na nossa instalação. Então, para isso, creio que tenham pessoas de projeto aqui no auditório, aí fica até mais fácil a compreensão, mas para quem não trabalha com projeto ou com a área elétrica em si, nós faremos juntos agora um exercício prático para ver qual o prejuízo que eu posso ter ao não utilizar as proteções no meu sistema. Então, para isso, nós consideraremos nesse exercício prático 4 inversores de 250 kWp de potência e também a instalação vai ser contemplada com 1 MB de módulos, então eu não estou considerando aqui uma sobrepotência. 30 dias vai ser o período de um mês completo. O HSP médio vai ser de 5. Esse HSP seria praticamente o tempo de exposição do meu sistema a uma condição plena de radiação. Então aqui eu estou utilizando como sendo o valor médio de 5 nacional, mas isso pode oscilar também de norte a sul do país, podendo ser conferido na própria plataforma do CRECESB. A perda estimada de projeto está sendo considerada de 23% por cabeamento e um possível pequeno sombreamento. E, por fim, o custo médio do quilowatt-hora está sendo considerado de 85 centavos. E com esses dados, a gente começa o nosso cálculo aqui nessas lacunas que estão em amarelo. Então, a gente vai pegar a potência do meu sistema, que é a de 1 mega, multiplicar isso pelo período de um mês útil. O valor resultante, eu aplico o meu HSP médio, que é o de 5 horas por dia. E, por fim, eu aplico em cima desse valor resultante a minha perda de projeto estimada, que é a de 23%. E isso me resulta numa geração média mensal de 115,5 MWh por mês dessa planta ou dessa usina que poderia ser destinada, por exemplo, para um investimento de GC. Pegando esse valor de geração, eu vou aplicar em cima dele o custo do quilowatt-hora, que está sendo considerado como médio aqui no exercício, o de 85 centavos. Então, quando eu aplico a minha geração vezes o custo do meu quilowatt-hora, eu vejo que o retorno financeiro que essa usina pode me trazer do ponto de vista de geração é de R$ 98.175 por mês. Isso voltado só para geração. Agora pensem que eu tive uma descarga atmosférica atingindo a essa instalação, tive um problema com os meus inversores porque eu não estava utilizando o DPS, houveram a queima desses 4 componentes e eu terei que mandá-los para uma assistência, dado que eu não terei garantia porque descarga atmosférica fazendo atuar a proteção interna de inversor não dá garantia. É um acionamento de conserto, inclusive convido a todos aqui depois a puxarem o termo de garantia dos inversores aos quais vocês trabalham. Nós fizemos esse exercício prático lá na empresa, puxamos as 16 principais marcas de inversores que operam no Brasil, olhamos o termo de garantia de uma a uma e eu confesso para vocês que nenhuma delas dá garantia em caso de atuação da proteção interna do componente. Seria um acionamento de conserto. Então, dado que será um conserto, imagine que nós tiraremos esses 4 itens lá da usina e mandaremos para a fabricante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, pessoal, como supervisor de pós-venda numa grande franqueadora e já acionei muita garantia. A empresa que eu trabalhava ficava em Ribeirão Preto, São Paulo, e as garantias geralmente são tratadas todas no estado de São Paulo, junto às fabricantes. Mesmo assim, o tempo de acionamento de um conserto ou garantia era cerca de 2 meses, porque a gente tem que ir ao local, fazer todos os testes que são solicitados pelo fabricante, mandar essas informações técnicas para análise, aguardar o retorno, recebendo esse retorno, tirar o componente da usina, mandar para o fabricante para conserto,
aguardar o tempo de frete e também de conserto, geralmente ele 10 dias em laboratório, 10 dias úteis, aguardar o retorno desse componente, reinstalá-lo, comissioná-lo e mandar o relatório fotográfico para a fabricante. Então, cerca de 2 meses nesse período, isso aqui no estado de São Paulo. Essa usina, sem operação desses inversores por 2 meses, traz um prejuízo total só por geração na ordem de 196 milhões e 350 mil reais. Então, com isso, pessoal, a gente vê que caso eu tenha a atuação das proteções internas dos inversores dessa usina, compensa eu comprar um inversor novo, ou nesse caso, 4 inversores novos, e efetuar a troca imediata. Por quê? A perda de geração é muito mais relevante do que o valor do componente. Há alguns estudos, existem na verdade alguns estudos que demonstram que o investimento em proteções representa um valor menor do que 2% do investimento total que está sendo feito na usina. Ou seja, por um investimento de apenas 2%, a gente consegue assegurar o retorno do meu investidor na construção dessa usina em si. Por quê? Numa descarga atmosférica, o máximo que teria que ser feito é a troca do bloco de DPS, custando aí um valor extremamente inferior à perda de geração que pode ser ocasionada. Então isso, pessoal, é de extrema importância. Peço que todos levem em consideração. Convido a todos também a verificar o teste que estamos fazendo com a nossa máquina ali na área dos patrocinadores, porque por ali já dá para ter uma noção do quão prejudicial pode ser uma descarga atmosférica na instalação de vocês e nas usinas de investimento às quais nós estamos aí empregando os nossos componentes ou não empregando. E com isso, praticamente com o tempo cravado, eu finalizo a minha apresentação. Peço perdão por ter acelerado um pouquinho aí, mas com o tempo reduzido a gente tinha muita coisa para passar. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui até o final da apresentação e que estão buscando essa capacitação na imersão técnica, e da Embrastec, nosso muito obrigado.